Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus abençoe a cada um, cada vida nesta manhã, neste domingo. Eu glorifico a Deus, exalto o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Dormi mais ou menos, amanheci um pouco cansado, mas faz parte. E eu quero falar aqui nesta manhã sobre o derramar do Espírito Santo de Joel ao Pentecostes. Pastor Nelson Alves de Andrade, Valparaíso, cidade do interior de São Paulo. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29 diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E em Atos capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vejamos aqui o contexto da profecia de Joel. Quem era na realidade Joel? Profeta do reino de Judá, possivelmente do século 9 a.C. E o seu nome significa o Senhor é Deus. Yoel. Ele enfrentava uma crise nacional muito forte. Uma praga de gafanhotos devastou a terra, simbolizando o juízo de Deus, o juízo divino. Essa crise nacional, uma praga de gafanhotos que devastou a terra, simbolizando o juízo divino, evoca um episódio na história da humanidade muito forte, um episódio triste, e nós vemos esse episódio de calamidade que vai além do desastre natural, sendo interpretado como um sinal ou punição de origem divina. Quando eu falei humanidade daquela época. Historicamente, nós vemos toda essa situação e, biblicamente, gafanhotos aparecem como instrumentos de juízo. Por exemplo, no Egito, nós vemos Êxodo capítulo 10, os gafanhotos foram a oitava praga, devastando plantações e simbolizando a intervenção de Deus para punir a opressão. E no livro de Joel, capítulo 1 ao capítulo 2, nós vemos aí os gafanhotos como uma invasão muito forte, e é descrita como sinal de arrependimento necessário. Um prenúncio do derramamento do Espírito Santo. O simbolismo aqui é duplo. O evento natural, a destruição da colheita, e o significado espiritual, que é uma advertência ou correção divina. Na literatura análise histórica, isso pode ser interpretado como uma crise econômica e social, fome e escassez, uma mensagem moral ou religiosa, que é um chamado à reflexão, um chamado ao arrependimento, a uma mudança no coração do ser humano. A mensagem principal do livro, Joel chama o povo ao arrependimento e promete restauração e bênçãos. Ele anuncia que depois da disciplina, depois disto, e acontecerá que depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus traria uma nova era espiritual marcada pelo derramar do Espírito Santo. Quando nós vemos em Joel capítulo 2, versículo 18, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, Joel 2 e 12, e o Senhor terá zelo da sua terra e compadecer-se-á do seu povo, Joel capítulo 2, versículo 18. E no versículo 28 diz: E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vejamos aqui o contexto imediato de Joel 2. Antes da promessa do derramamento do Espírito Santo,
O profeta Joel ele descreve dois momentos interessantíssimos. O juízo de Deus sobre Judá, Joel capítulo 1 e capítulo 2, versículo 1 ao 17, e uma terrível praga de gafanhotos devastou a terra, símbolo do juízo divino por causa da rebelião do povo, por causa da rebeldia do povo, do pecado. E o profeta conclama por um arrependimento nacional, quando ele diz em Joel capítulo 2, versículo 13, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Vimos em Joel capítulo 2, o versículo 18 ao 27, a promessa de restauração. Depois que o povo se volta ao Senhor, Deus promete restaurar as colheitas, repreender o inimigo, que são os gafanhotos, os exércitos, trazer chuvas de bênçãos e abundância, e restituir o que foi perdido, porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele restitui tudo aquilo que nós perdemos quando nós nos voltamos para Ele, abrimos o nosso coração e entregamos ao Senhor. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel capítulo 2, versículo 15. Somente depois dessa restauração espiritual e nacional, aí vem e acontecerá depois. Isto é, depois que houver essa destruição, depois que houver esse juízo, esse arrependimento, essa conversão, esse reconhecimento de que falhamos, de que necessitamos do Senhor, é que vai acontecer algo muito especial. Depois se refere a quê? O depois marca uma nova fase na relação de Deus com o seu povo, uma nova era espiritual, ou seja, depois do arrependimento e da restauração de Judá, virá um tempo em que Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Observe então que esse depois significa que antes, o que eu devo fazer? Devo confessar os meus pecados, devo mudar a minha vida, mudar de atitude, devo buscar a presença do Senhor, devo viver uma vida de humildade, de verdade na presença de Deus. Depois do arrependimento e da restauração de Judá, virá um tempo em que Deus derramará o seu Espírito sobre todos. Primeiro, arrependimento e perdão. Depois, restauração e derramamento espiritual. Observe aqui que esse depois é sequência lógica e espiritual. Temos o juízo, o arrependimento, o perdão, a restauração e o derramamento. Então vejam que esse derramamento do Espírito Santo é porque eu converti, né? Eu me converti, eu mudei, busquei a santificação, busquei estar de acordo com a vontade de Deus, e nós temos uma aplicação profética e escatológica para esse assunto. O cumprimento histórico em Atos 2, no Pentecostes, Pedro declara que aquele evento é o cumprimento da profecia de Joel. Atos capítulo 2, versículos 16 ao 21. O povo judeu havia experimentado um tempo de preparação, isto é, arrependimento, expectativa messiânica e obediência. Eles estavam reunidos, eles estavam orando. Assim, o depois de Joel se cumpre depois da vinda, morte e ressurreição e exaltação de Cristo, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne. Vejo aí que é um cumprimento espiritual e contínuo. Aconteceu no dia de Pentecostes e depois também aponta para o tempo da graça, incluindo em Pentecostes que perdura até hoje. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Atos capítulo 2 e versículo 17. Ou seja, o depois é o tempo em que o Espírito Santo está disponível a todos os que creem em Jesus. Aí nós temos um cumprimento futuro, que é escatológico. Alguns estudiosos veem também o eco profético de Joel capítulo 2
em eventos dos últimos dias, quando Deus restaurará espiritualmente a Israel. E haverá um grande mover do Espírito sobre as nações antes da volta de Cristo. Podemos conferir isto com Zacarias capítulo 12, versículo 10. E aqui nós temos uma mensagem escatológica, uma mensagem teológica. E depois de Joel, mostra um princípio eterno de Deus. O Espírito é derramado sobre corações restaurados. Antes do poder vem o arrependimento. Antes da manifestação vem a purificação. Antes do derramar vem o quebrantamento. Eu preciso realmente tomar uma atitude interior e mudar a minha vida para que o Espírito Santo ele possa ser derramado em minha vida. Nós vemos em Joel capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 17, nós vemos aí o juízo. O povo é disciplinado, o povo é chamado ao arrependimento. E em Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27, nós vemos aí a restauração. Deus perdoa e restitui aquilo que foi perdido. E em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, nós vemos o derramamento. O que acontece? Deus promete e envia seu Espírito sobre toda a carne. Quais são as aplicações para hoje? Se quisermos derramar do Espírito Santo, precisamos do antes de Joel 2,28, o arrependimento e a restauração. E a promessa é viva, mas o caminho passa pela humildade, passa pelo retorno sincero ao Senhor, passa pelo arrependimento, pela conversão, pelo quebrantamento. E perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34 e o versículo 18. E Joel capítulo 2, 28 ao 32, fala de um derramar universal do Espírito Santo. E ainda nós estamos diante de uma promessa profética sobre toda a carne, não mais restrito aos profetas, sacerdotes e reis, filhos e filhas, homens e mulheres igualmente, jovens e velhos, todas as gerações, servos e servas, todas as classes sociais. É uma promessa de democratização da presença de Deus. O Espírito não seria privilégio de alguns, mas o dom gratuito para todos aqueles que creem em Jesus. Vejamos aqui um contexto histórico. Jesus havia prometido: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. E os discípulos estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, celebrando a festa das colheitas. O que aconteceu? O que houve ali? De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 2 ao 4. Línguas de fogo pousaram sobre cada um. Falaram em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E o povo ouviu o Evangelho em sua própria língua, em seu próprio idioma. E quando o povo se admirou e zombou, Pedro se levantou e explicou: Tudo isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos capítulo 2, versículo 16. Vejamos aí o significado do cumprimento. Pedro identifica o Pentecostes como o início do cumprimento da profecia de Joel, o começo da era do Espírito. E a partir daquele momento o Espírito Santo passa a habitar em todos os crentes. Internamente, nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. A igreja nasce com poder e ousadia. A mensagem do Evangelho começa a alcançar a todas as nações. A profecia cumprida e ainda em cumprimento. A profecia de Joel tem duas dimensões. O cumprimento inicial nós vemos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre os 120 discípulos e depois sobre milhares, Atos capítulo 2, versículo 41.
foi o início da nova dispensação espiritual. E temos aí agora, atualmente, um cumprimento contínuo até os últimos dias. Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Diz Deus, Atos capítulo 2, versículo 17. Ou seja, o derramar do Espírito Santo não terminou em Atos 2. Ele continua ao longo da história da igreja, até a volta do Senhor Jesus. Cada avivamento, cada renovação espiritual, cada conversão genuína é parte do mesmo derramar iniciado em Pentecostes. Quais são as aplicações que temos para hoje? Ainda hoje, Deus quer encher os seus filhos com o poder e os dons do Espírito Santo. A promessa é para todos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Atos capítulo 2, versículo 39. A igreja, na realidade, ela precisa depender do Espírito. Sem o Espírito Santo não há poder, não há santidade, não há frutificação. E o verdadeiro avivamento começa justamente com arrependimento. Assim como Joel pregou ao povo, a igreja de hoje precisa rasgar o coração, não as vestes. Joel capítulo 2, versículo 13. E a profecia de Joel apontava para um novo tempo, em que Deus não habitaria em templos de pedra, mas em templos vivos, em corações cheios do Espírito Santo. No Pentecostes, essa promessa começou a se cumprir. Continua até hoje. Cada vez que um coração é tocado, uma vida é transformada, e o Evangelho é pregado com poder, cumpre-se a profecia de Joel capítulo 2, que diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21, Joel capítulo 2 e o versículo 32. Portanto, o contexto que nós temos aí é juízo e arrependimento. E a espera em Atos 2, espera e promessa. A promessa é derramarei do meu espírito, cumprimento no Pentecostes. A abrangência, toda a carne. Em Atos capítulo 2, nós vemos todas as nações. Sinal, profecias, visões e sonhos. Em Atos nós vemos línguas, poder e pregação. Resultado, em Joel, salvação e restauração. Em Atos nós vemos o nascimento da igreja. Então veja, vou repetir, em Joel nós temos o contexto de juízo e arrependimento. Em Atos nós temos a espera e a promessa. Em Joel nós temos a promessa, derramarei do meu espírito. Em Atos nós temos o cumprimento da promessa. Em Joel fala sobre toda a carne. Em Atos fala sobre todas as nações. E em Joel o sinal é profecia, visões e sonhos. Em Atos nós vemos línguas, poder e pregação. Resultado em Joel, nós vemos salvação, nós vemos restituição, restauração. E em Atos nós vemos justamente o surgimento da igreja, a origem da igreja no dia de Pentecostes. E continua o Espírito Santo sendo derramado em corações, em vidas. Não é para um grupo exclusivo, não é para o batista. Hoje nós temos até católicos carismáticos. O Espírito Santo ele tem sido derramado em todas as nações, tem sido derramado em toda a terra, e nós precisamos entender que o Espírito Santo ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu expliquei para vocês sobre o Espírito Santo, sobre esse derramar do Espírito Santo diretamente no cenáculo de Israel, e desde Joel até Atos dos Apóstolos, que esse Espírito Santo ele possa transbordar em nossos corações, em nossas vidas, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Aqui eu fiz um trabalho, uma pesquisa muito boa, usando a Bíblia, usando o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, de Russell Norman Champlin, Paulo, Espírito e o Povo de Deus, de Gordon Finn, Os Profetas do Antigo Testamento, um comentário introdutório, Paul R. Hauser,
Stanley Orton, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, comentário bíblico de Atos, Novo Testamento, Corey S. Kenner, Playfair Charles e Harrison Everett, Wycliffe, a Bíblia de Wycliffe, Bible Commentary, comentário bíblico, né, de Atos, o Espírito, a Igreja e o Mundo. Samuel Tenney, o Novo Dicionário da Bíblia, notas nossas, né? Eu sou bacharel, teólogo, mestrado, doutorado e PhD em teologia. Fiz aí esse apanhado, esse tema dessa pregação, e que nós possamos deixar o Espírito Santo invadir as nossas vidas nesta manhã de uma forma muito especial. Um beijo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço.